Vamos comentar agora a respeito de permutações. Bom, permutar dois elementos significa trocar esses elementos entre si. Então, falei em permutação, significa troca de posição. Essa que é a essência do conceito permutar. Então, permutar significa trocar de posição. E a gente vai ter alguns tipos de permutações. Começamos pela permutação simples. Para saber de quantas formas é possível permutar N elementos, ou seja, trocar N elementos de posição, basta fazer N fatorial. Então, se eu quero permutar 5 elementos, faço 5 fatorial. Se eu quero permutar 10 elementos, faço 10 fatorial. Vejamos alguns exemplos. De quantas formas diferentes 3 pessoas podem se dispor em uma fila indiana. Então, estão aqui, 3 pessoas em fila indiana. Outra forma de montar uma fila indiana é se eu trocar esses dois caras entre si de posição, ou trocar esse cara com essa mulher, e assim sucessivamente. Então, para saber de quantas formas diferentes eles podem ficar em fila, a gente faz a troca de 3 elementos de posição. E a permutação de 3 elementos vai ser 3 fatorial. Então, permutação de 3 elementos, 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 formas possíveis de colocar eles em fila. Quando eu trabalho com essa questão de permutação, é muito clássico as questões envolvendo anagramas. Então, o que vem a ser anagramas? Com relação à palavra livro, calcule o total de anagramas. Anagrama significa pegar as letras dessa palavra livro e trocar ela de posição. Então, a própria palavra livro é um anagrama. Agora, se eu trocar de posição o I e o L, vai ficar ILVRO, isso é um anagrama da palavra livro. Se eu colocar O, V, R e L, também é um anagrama. Então, anagrama é trocar esses elementos de posição, gerando uma nova sequência de letras que não necessariamente precisam fazer sentido, tá? Não precisa formar uma palavra conhecida. Então, quantos anagramas tem essa palavra? Se é trocar as letras de livro de posição, veja que tem 5 elementos, são 5 letras, então basta que eu faça 5 fatorial. Então 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 120 anagramas. E aí começa até as variações do problema. Quantos anagramas que começam por R? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os anagramas da palavra livro e vai fixar esse R na primeira posição. Então, se ele está fixado, daqui ele não sai. Veja que ele está até riscado. Ele está riscado porque daqui a gente não vai mexer a letra R. Só vai poder permutar e trocar de posição essas outras letras da palavra. Então, só L, I, V, O. E esse R está fixo na primeira. Sendo assim, vai ser só 4 letras, logo permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que vai dar 24. Letra C. Anagramas que começam por vogal. Observa que a gente tem duas possibilidades de começar por vogal. Nós temos ou como começar pela vogal I ou como começar pela vogal O. Então eu abro em 2 casos. Se começar pela vogal I, fixa o I na primeira posição, o restante das letras ficam aqui prontas para permutar. Então uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que vai dar 24. Isso quando começar pela letra I. Agora, se começar pela letra O, que é a outra vogal, fixa o O na primeira posição, sobrou as outras letras, L, I, V, R, eles vão poder trocar de posição. De novo, vai ser uma permutação de 4 elementos, que vai ser 4 fatorial, que dá 24. O que eu faço agora com essas duas respostas? Veja que começar por vogal ou começa por I ou começa por O. Então, o que a gente faz quando envolve OU? Quando envolve OU, a gente soma as respostas. Então, soma esse 24 com esse 24. Como é OU, somamos as duas respostas, 24 mais 24, que vai dar 48 anagramas. Outra variação do problema. Anagramas que apresentam as vogais juntas. Nessas questões de permutação, toda vez que a gente falar em juntas, a gente vai usar essa técnica, que é a técnica do chiclete. A gente vai colar essas duas letras, esses dois elementos, com um chiclete e considerar como sendo um elemento apenas. Então, se ele vai ter que apresentar as vogais juntas, gruda a letra I e a letra O entre eles. E o restante das letras estão aqui. O que vai acontecer então? Temos a letra R, temos a letra V, temos a letra L e temos essa nova letra do alfabeto que é IO. Então a gente tem 4 letras, a letra IO, a letra L, a letra V, a letra R.
É uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que vai dar 24. Só que aí não terminou a questão ainda. Veja aqui, as vogais têm que estar juntas, mas não necessariamente elas precisam estar nessa ordem, de primeiro o I, depois o O. Elas podem trocar de posição também. Então a gente vai ter que ver de quantas formas esses caras podem permutar entre si. É uma permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial, que vai dar 2. O que eu faço agora com essas duas respostas? A gente vai multiplicar as duas respostas, porque eu posso trocar de posição a letra I com a letra O e também as letras L, V, R com a letra I, O. Então, essas podem trocar de posição e também as letras I, O podem trocar de posição. Então, multiplica as duas respostas, vai dar 24 vezes 2, 48 anagramas que têm as vogais juntas. Mesma lógica, vamos ver quantos anagramas apresentam as consoantes juntas. Então agora, põe o chiclete aqui e gruda as consoantes entre si. L e VR estão coladas e isso agora se tornou uma nova letra do alfabeto, a letra LVR. Aqui tem a outra letra que sobrou, o I, e a outra letra que sobrou, O. Então, permutação de quantos elementos? Da letra LVR, da letra I, da letra O. Permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial, que vai dar 6. Ele falou que as anagramas apresentam as consoantes juntos, mas não necessariamente nessa ordem. Então, esses caras aqui também podem trocar de posição entre si. Logo, uma permutação de 3 elementos, que vai ser 3 fatorial, que vai dar 6. Como pode trocar de posição estes caras e também estes caras, a gente multiplica as duas respostas. Então, multiplicando 6 vezes 6, 36 possibilidades. Eu nem coloquei aqui, ficou faltando, né, com as 3 letras. Pode trocar de posição, pode trocar entre si, multiplica os resultados. Eu não coloquei a multiplicação do resultado. Então, só completar ali, que é multiplicar isso, 6 vezes 6, que vai dar 36 na resposta final. Então, são 36 anagramas com as consoantes juntas. Próxima. Anagramas que não apresentam as vogais juntas. Cara, se liga nessa estratégia. Quando a gente fala em não acontecer alguma coisa, a gente teria muitos casos se a gente fosse abrir passo a passo. Que poderia ser, para não apresentar as vogais juntas, poderia ser L, I, V, O, no caso, L, V, R, I, L, I, V, R, depois o O. Então são vários casos onde eu tenho as vogais na primeira e na terceira, vogal na primeira e na quarta, vogal na primeira e na quinta posição, vogal na segunda e na quarta, vogal na segunda e na quinta. É muito caso. Então, quando apresentar essas estratégias de não acontecer algo, a gente vai montar por essa lógica. Veja aqui, o que vai ser o total de anagramas? O total de anagramas dá duas possibilidades. Ou os anagramas apresentam as vogais juntas, ou os anagramas não apresentam as vogais juntas. Não tem como acontecer nada diferente. Ou não vai ter vogal junta, ou vai ter vogal junta. Se eu somar os casos em que não tem vogal junta com os casos de vogais junta, eu vou ter o total de anagramas possível. E aí fica tranquilo de fazer, porque esse anagramas que apresentam as vogais juntas, a gente já calculou, a gente já resolveu aqui na letra D. Então, se a gente resolveu isso na letra D, a gente tem total de anagramas que a gente sabe calcular. É uma permutação dos 5 elementos que a gente já fez lá na letra A. Então, total de anagramas era 120. Total de anagramas que apresentam as vogais juntas era 48. E aí a gente faz o quê? Isso que está aqui desse lado da equação somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, o total de anagramas menos os anagramas que apresentam as vogais juntas vai dar os anagramas que não apresentam as vogais juntas. Total de anagramas era 120, os anagramas que apresentam a vogal junta era 48, então fazendo a subtração vai dar como resposta que a gente está buscando nessa questão, 120 menos 48, que vai dar 72. Então se liga nessa estratégia de não acontecer alguma coisa. Normalmente fazer o total menos o caso em que aquilo aconteça vai ser uma estratégia válida e adequada para a gente resolver esse tipo de questão. Exemplo 3. De quantas formas podem se ordenar 3 livros de matemática, 4 de física e 2 de química
de modo que livros de mesma matéria fiquem juntos. Então, já coloquei aqui, ó, juntinho os livros de matemática, juntinho os livros de física, juntinho os livros de química. Então, eu posso trocar esses caras de posição, mas desde que as matérias fiquem juntas. Veja, então, que os livros de matemática podem trocar de posição entre si. Então, são 3 elementos de matemática, isso vai dar 3 fatorial, que é 6. Os livros de física também podem trocar de posição entre si. A permutação agora de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é 24. Mesma coisa para os livros de química. 2 elementos, 2 fatorial, que é 2. Muito bem, então agora o que está faltando? Aqui são as fórmulas, pode ser matemática 2, 1, 3, matemática 1, 3, 2. A gente já fez todas as permutações possíveis. Mesma coisa para os de física e para os de química. Só que o que acontece? Não necessariamente as matérias precisam ficar dispostas nessa ordem também. Aqui está primeiro matemática, depois física, depois química. Mas eu poderia ter primeiro química, depois matemática, depois física, primeiro química, depois física, depois matemática. Ou seja, as disciplinas não precisam ficar necessariamente nessa ordem. Elas podem permutar. Então, são 3 disciplinas, matemática, física e química, vai dar 3 fatorial, que dá 6 formas de permutar as disciplinas. Então, permutação de disciplinas dá 6, permutação dos livros de química entre si dá 2, permutações do livro de física entre si dá 4, permutações dos livros de matemática entre si dá 6. Dá 4 não, aqui dá 24. Então, o que eu faço com esse resultado? Como pode permutar os de matemática e os de física e os de química e as matérias, multiplicamos os resultados. Fazendo a multiplicação, chegamos em 1728 formas diferentes de arrumar os livros nesta estante. Agora, vamos comentar a permutação com repetição. Permutação com repetição é permutar elementos que têm uma repetição, que repetem algum dos elementos. Por exemplo, os anagramas da palavra Ana. Não é simplesmente fazer 3 fatorial, porque aqui tem 3 letras. Porque veja que se eu trocar esse A com esse A de posição, continua o mesmo anagrama Ana. Então, a gente, quando tem letras repetidas, elementos repetidos, a gente tem que tomar um cuidado. E a formulazinha vai ser essa. Permutação de n elementos que tenham repetição de alguém alfa vezes, de outro beta vezes, de outro gama vezes, vai ser isso daqui. N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Então, esses alfa, beta e gama que estão aparecendo aqui, eles são a quantidade de vezes que algo se repete. Então, no caso aqui da palavra Ana, vai ser uma permutação de 3 elementos, mas o A repete 2 vezes. Então, permutação de 3 elementos com o A repetindo 2 vezes. Vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial. Resolvendo o fatorial, a gente chega na resposta final da questão. 2. Quantos são os anagramas da palavra Rana? Agora com essa grafia. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, mas o A repete 2 vezes e o N repete 2 vezes. Então, uma permutação de 5 elementos, com o A repetindo 2 vezes e o N repetindo 2 vezes. Isso vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Abrindo as continhas, daria 30 a resposta da questão. Exemplo 3. Com relação à palavra arara, vamos fazer várias formas aqui de resolução, várias possibilidades de enunciado de problema. Determine o total de anagramas. Então, anagramas, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, com o A repetindo 3 vezes e o R repetindo 2 vezes. Então, 5 elementos, com A repetindo 3, R repetindo 2 vezes. Abre pela formulazinha, chega na resposta de 10 anagramas possíveis. Anagramas que começam, está errado aqui, que começam por R. Então, fixa um R na primeira posição. Então, fixado o R na primeira posição, ainda temos A, R, A. A, R, A. Aqui as outras letras da palavra arara. Esse R está fixado na primeira posição, então ele não sai daqui. Só quem permuta são esses elementos. Permutação de 1, 2, 3, 4 elementos, sendo que o A está repetindo 3 vezes. Permutação de 4 elementos, com o A repetindo 3 vezes. 4 fatorial sobre 3 fatorial, que vai dar 4
como resposta. Anagramas que começam e terminam em A. Então, fixei um A na primeira posição, fixei outro A na última posição. Sobrou só esses caras para permutar. Uma permutação de 3 elementos com o R repetindo 2 vezes. 3 elementos com o R repetindo 2 vezes, jogando na formulazinha, dá 3 anagramas possíveis. Anagramas que começam e terminam em R. Então, começou em R, fixou um R na primeira posição. Terminou em R, fixa esse R na última posição. Sobra só esses 3 elementos, mas observem, uma permutação de 3 elementos com repetição de 3 elementos, porque eles são iguais. Então, vai ficar 3 fatorial sobre 3 fatorial, que dá uma forma possível apenas. E anagrama que apresentam as duas R's juntas. Se é junta, faz aquela ideia de colar com um chiclete. Então, colei RR e agora nós temos uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras com a RR. Então, uma permutação de 4 elementos, sendo que o A está repetindo 3 vezes. Permutação de 4 elementos com o A repetindo 3 vezes. Isso vai dar 4. Lembra que isso daqui poderia permutar entre si, só que esses caras é uma permutação de 2 elementos com 2 repetições, que dá uma forma apenas. Multiplica os resultados, 4 vezes 1 dá 4 anagramas. Exemplo 4. Quantos anagramas da palavra economia não começam nem terminam simultaneamente por O? Então, se não começa nem termina, a história do não é aquela. Pega o total de anagramas, vai ser anagramas que começam e terminam, mais anagramas que não começam e nem terminam. E aí fica mais fácil de calcular. Total de anagramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras com repetição da letra O 2 vezes. Então, permutação de 8 elementos com 2 repetições. 8 fatorial sobre 2 fatorial dá 20.160. Então, a gente já resolveu o total de anagramas. Agora, a gente vai focar nisso. Anagramas que começam e terminam em O. Se começa em O, fixa o O na primeira posição. Se termina em O, fixa o O na última posição. Sobra só para permutar esses caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Veja que nessa situação, sem nenhuma repetição. Então, uma permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, que é 720. Então, total de anagramas, 20.160. Anagramas que começam e terminam por O, 720. Total de anagramas, igual a 720, mais os anagramas que não começam nem terminam em O. Esse 720 joga para o outro lado subtraindo, e a gente vai ter que o total de anagramas que não começam nem terminam em O vai dar 19.440. Para finalizar, as permutações circulares agora. Veja que tem uma diferença, galera. Quando eu pego e permuto uma situação linear, como essa, ó, um pingente com 6 pedras preciosas. Se eu trocar de posição esses caras, isso aqui vai gerar um outro pingente. Veja que só ao deslocar um pouquinho para a esquerda, o amarelo vem uma casa para a esquerda, o roxo vem uma casa para a esquerda, o verde uma casa para a esquerda, a gente já gera um pingente diferente. Tá? Mas isso daqui não vai acontecer se porventura eu pegar uma disposição circular desses caras. Então agora não é mais um pingente, é um colar. No momento que eu tenho um colar e fazer a mesma análise, pega o cara e desloca uma casa para a esquerda, uma casa para a esquerda, uma casa para a esquerda, a gente não vai ter mais um colar diferente daquele que a gente estava trabalhando. Veja que esses dois aqui são o mesmo colar, porque no momento que tu coloca ele no pescoço, está só girando um pouquinho mais, rotacionado para a direita aqui, isso não faz dele um colar diferente. Então, no caso circular, a gente não pode considerar da mesma forma como um caso linear. E aí isso vai mudar um pouquinho a nossa disposição. Toda vez que eu tiver uma disposição circular e eu quiser permutar, o resultado dessa permutação vai ser n menos 1 fatorial, em que n é a quantidade de elementos.
Tá? Então, esse exemplo pergunta, é possível se fazer quantos colares diferentes com 6 pedras preciosas igualmente espaçadas no cordão? Um colar, ele é circular, então vai ser uma permutação de 6 elementos, vai ser 6 menos 1 fatorial. A permutação de 6 elementos dispostos de forma circular é 6 menos 1 fatorial, que vai dar 5 fatorial, que vai dar 120, que ficou com menos, mas é um igualzinho. Tá? Então, toda vez que for elementos dispostos de forma circular, lembra que não é só fazer n fatorial, e sim n menos 1 fatorial. Ok? Então, agora vocês podem ir para os exercícios e trabalhar nessas questões.